A paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma reflexão para o seu coração que se encontra no livro de Salmos 23, né? Um salmo muito conhecido, mas a palavra de Deus diz que a sua palavra ela se renova a cada manhã. Então, todos os dias que lermos esta palavra, nós teremos um novo entendimento, né? E o Senhor quer falar conosco através desses salmos. Que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esses salmos, irmãos, foi escrito por Davi, por alguém que entendia, né? Ele foi pastor de ovelhas. A Bíblia diz lá em 1 Samuel que ele pastoreava, né, as ovelhas de seu pai Jessé. Então ele sabia como pastorear, como cuidar das ovelhas, né? E ele exercia a sua função muito bem. E a Bíblia aqui nos fala sobre um pastor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O nosso Deus, irmãos, ele é alimento. Aqui no versículo 1 aqui de Salmos 23 nos diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é o nosso alimento. Ele que provê o nosso alimento, o nosso sustento. É o nosso pastor. A Bíblia diz aqui no versículo 2: ele é a nossa bebida, ele nos dá bebida. Leva-me junto das águas. Irmãos, o verdadeiro pastor, ele vai conduzir as suas ovelhas ao melhor caminho, ao melhor pasto, aonde tem comida, aonde tem bebida, né? Aonde ali tem água para as ovelhas ali estarem bebendo. Ele vai procurar ali um pasto onde tenha, né, comida farta, uma boa ração, porque o verdadeiro pastor ele vai ter esse cuidado de dar o melhor, é o cuidado, zelar, proteger. E Davi, quando ele fala esses salmos, ele sabia, porque ele foi pastor. E ele sabia que o pastor, ele vai dar direção, mostrar o caminho, onde tem comida. O verdadeiro pastor não vai deixar suas ovelhas com fome. Não vai deixar suas ovelhas sem água. Algo que é tão importante, água e alimento. E a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, ele provê o alimento, provê a água, a bebida, ele nos dá direção. E ele guia-nos pelas veredas da justiça, aqui versículo 13. O verdadeiro pastor vai guiar pelas veredas da justiça, pelo caminho reto, pelo caminho bom, um caminho que vai nos levar a um lugar que é bom, um lugar sem perigo, né? Um lugar onde vai ter proteção, um lugar onde vai ter refúgio. Ele está conosco. Tu estás comigo, versículo 4. Ele é a nossa comunhão. Ele é o nosso pastor que nos dá a direção. É por isso que nós temos que agradecer, irmãos. Agradecer por esse verdadeiro pastor que se chama Jesus. Esse pastor que nos dá a direção, nos dá o alimento, nos dá a bebida, nos dá o sustento. Ele nos consola. Versículo 4. Teu bordão e teu cajado me consolam. Ele nos dá a direção. Vai nos mostrando o caminho que devemos andar, que devemos seguir. Quando nós estamos sem direção, né? Ele vem, nos mostra o caminho. O verdadeiro pastor vai guiando as suas ovelhas para o caminho.
E quando ele vê que a gente está seguindo um caminho onde vai ter um abismo, onde vai ter perigo, ele vai nos orientar. Qual caminho devemos seguir? Sai daí da beira do abismo, vem para um lugar mais seguro. E Davi entendia. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35, que Davi, ele matava ursos e leões, né? Ele chegou a dizer a Saul, e eu saía. Então disse Davi, 34, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livraria da sua boca, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Então observe, Davi, quando ele sentia a falta da sua ovelha, né, que estava faltando alguma ovelha no meio do seu rebanho, Davi ia atrás. E quando ele via que tinha um leão, né, que tinha pego uma das suas ovelhas, o que ele fazia? Ele ia após o leão, tomava pela barba, tirava da boca, né, do leão a sua ovelha, depois ele feria e o matava. Observe que Davi seguia ordens, irmãos, né? Davi, ele não saía atropelando as coisas, não. Ele primeiro seguia, via para onde ele ia com a sua ovelha. Segundo, ele tomava pela barba, mobilizava, né, o pescoço. Segundo, tirava com cuidado da sua boca, porque se ele tirasse a ovelha da boca do leão de qualquer forma, de qualquer jeito, o leão poderia machucar a sua ovelha. Mas ele tirava a ovelha da boca do leão, né, com segurança, depois vinha, feria e matava. Esse é o pastor, o verdadeiro pastor que cuida da sua ovelha. Davi, ele não media esforços, irmãos, para ir até a ovelha e a trazer com segurança, com proteção. E a Bíblia diz que Davi, ele estava se preparando, né? Um tempo ao qual as pessoas, até seu pai não via, né? Não reconhecia, mas Deus estava preparando Davi. E Davi, quando ele escreve esses Salmos 23, ele entendia muito bem como ser pastor, né? Como guiar as ovelhas. Por isso que ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o nosso pastor é Jesus. Aquele que, quando nós estamos seguindo em direção ao abismo, ele vai, né, e nos dá direção. Ele vai nos dar, nos mostra que aonde nós estamos querendo ir é um lugar de perigo. É um lugar que não vai nos trazer segurança. Que a Bíblia diz, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor, ele é tão maravilhoso, né? Que mesmo nós estamos em perigo, irmãos, o Senhor está conosco. E Davi, quando ele escreve esse salmo, ele sabia, porque Davi, quando a ovelha estava em perigo, ela não temia, porque sabia que Davi estava ali, Davi iria proteger, né? Então a sua vara e o teu cajado me consolam. Em meio ali numa situação de perigo de morte, a ovelha na boca do leão, ela não temia, porque sabia que Davi estava ali. Davi iria proteger. Então por isso que Davi escreve, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus, ele é tão fiel que Davi, ele escreve esse salmo com autoridade, né? Autoridade, porque ele entendia do que ele estava falando. Ele sabia, né? Ele pastoreava, ele cuidava das suas ovelhas, ele levava para o melhor pasto, ele cuidava mesmo com amor. Então, quando ele escreve os Salmos 23, ele escreve com autoridade do que ele estava falando.
Aí no 5 diz, prepara